E aí pessoal, tudo bem? Fraga da Notria Topografia. Deixar claro para vocês hoje sobre essa questão bem peculiar e que muita gente enfrenta dia a dia como um grande problema. E aí sempre se pensa na dor de cabeça, mas não se age muito bem em questão da solução, da busca da solução para isso. Então hoje eu vou entrar em uma seara bem delicada, que é a questão do invadir o meu terreno, posicionando o muro errado ou a cerca. Vamos lá, o primeiro tema a ser abordado nesse vídeo, ao qual algumas fontes estarão na descrição desse vídeo, e outras são em relação ao que eu aprendi no curso dentro da cadeira de Direito Imobiliário, que também compõe o curso de agrimensura, mas que nós exercemos o trabalho de topógrafo quando vamos a campo. Então, qual a primeira questão que vocês têm que entender? Que está na lei. Ou seja, não estou falando como advogado, como topógrafo. Tem essa questão que sempre a topografia ela é muito balizada pelas informações de regimento, normas e leis, principalmente. Então, tudo que eu vou falar aqui tem algum embasamento ou do meu setor, do meu ramo, ou do direito imobiliário, que é também uma parte do direito normal. Vamos lá. Qual que é a função de um terreno? A primeira função. Pense primeiro no urbano, não vamos nem pensar no rural. O rural ainda é uma ação social maior, ainda o cunho social maior. A questão de tu ter um terreno na parte urbana é para desenvolvimento humano. Ou seja, uma vez que tu compra o lote, a primeira coisa que tu deve fazer é tomar a tenência, tomar o cuidado de manter o exercício de posse. O que vem a ser o exercício de posse? Ocupar a área. Então, a primeira questão é, se tu comprou o terreno ou o lote, a primeira coisa em que tu deve te preocupar é, coloque algum material de construção em cima dele, né, um depósito, vamos dizer assim, cuidado, obviamente, com a questão da água e mosquito, água parada, ou faça o cercamento desse lote, coloque, sei lá, os totens de madeira, né, que é um moeirão com cerca, ou o mesmo de alvenaria, ou coloque um muro. Faça, de alguma maneira, algum mecanismo que evidencie que aquele lote tem dono. Aquela propriedade tem um dono. Se já tem a casa em cima, fica mais tranquilo disto. Mas procure frequentar ela se não tem alguém ocupando, se não tem alguém alugando ela, ou daqui a pouco alguém já montou um acampamento em cima. Essa é a primeira questão. Exerça a posse da sua área, porque senão ela está à mercê de ser invadida. Agora, com a questão do posicionamento do muro, tem as questões de turbação ou de interdito proibitório. Realmente fica um pouco delicado eu falar desse assunto, uma vez que a minha atribuição ela não é de advogado, e sim de topógrafo. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo fontes de informação a respeito disso. Mas o que nós aprendemos no curso de topografia. A primeira coisa que tu deve pensar é, antes de que eu vá visitar o terreno e comece a exercer a obra lá, a benfeitoria, construir a casa, a primeira coisa, chame o topógrafo para verificar a posição correta do lote. Nós temos normas hoje que cobram uns certos requisitos aí que não... Se eu falar aqui, eu estou entregando daqui a pouco informação para a concorrência. E não é a ideia aqui. A ideia é passar informação para o civil comum, principalmente. Por que é necessário que o topógrafo vá primeiro? Ele é a primeira pessoa a pisar na área, às vezes ele é a última, antes de que o proprietário vá ocupar a sua área. E o porquê que eu cito isso? Deve-se se preocupar sempre com a posição da tua área, se ela está bem locada, ou seja, se ela está bem localizada na quadra. E aí já fica um spoiler para quem tem a compreensão. Uma vez que eu cito a quadra, tem uma relação entre o lote e a posição dele quanto à quadra. Mas isso fica para vídeos de norma que o cliente vai receber de maneira exclusiva ao me acionar pelo WhatsApp. Já na questão aí de turbação e interdito proibitório, aí realmente, se o topógrafo identifica que esse muro está mal posicionado, aí entra a ação do advogado. Então, é delicado para que eu fale, mas existem medidas onde tu consegue, antes de que a pessoa se ocupe e entre com o uso capião, tu consegue impedir que essa pessoa faça isso, que haja com o mecanismo da lei. Só que isso vai depender do tempo em que a pessoa está lá. Aí realmente tem a questão da regionalização. Eu estou falando do Rio Grande do Sul, e na região sul existe um regimento diferente de outras regiões do país. Afinal, é um país continental, de tamanho colossal, fica difícil que um lugar e outro vá condizer com esse diagrama que eu estou tentando montar. Cada lei federal tem a sua pujança, mas existem, na verdade, leis orgânicas e municipais que sobrepujam as leis federais. Então, uma lei municipal ela nunca pode ser mais branda que a federal. Ela pode ser mais pesada, a autuação dela. Então fica difícil eu falar aqui de direito, uma vez que eu não tenho a Constituição Federal em posse aqui, à minha mão, e não tenho a lei orgânica municipal de cada um dos municípios, entre, sei lá, os 5.000 que existem no país. Mas o que eu posso dizer para vocês é, a primeira pessoa que deve pisar na área, antes de vocês, numa compra, ou até mesmo antes da compra, para identificar essas questões, esses vários elementos, é o topógrafo. Então assim, procure verificar, dentre as opções que tu vai encontrar pela web, qual deles tem atribuição e vigência, ou seja, que pode sim assinar uma responsabilidade técnica sobre o levantamento. E o principal, tente verificar se a pessoa trabalha já com posicionamento global, o famoso georreferenciamento, porque isso vai ser cada vez mais cobrado. E essa é uma tecla que eu bato muito aqui no canal.
Uma vez que existem profissionais trabalhando apenas de estação total, que é uma coisa que eu não condeno, mas que é um equipamento que ele precariza certas questões da parte jurídica. Então, quando eu falo em georreferenciamento aqui, não é porque eu tenho o privilégio de trabalhar com esse equipamento apenas. E não estou fazendo defesa de causa própria, ou seja, advogando a meu favor. É uma questão de que eu falo para o cliente é necessário, é indispensável cada vez mais que ele tenha principalmente informações de imagens aéreas. Se não for possível o drone, é interessante imagem de satélite, com um certo período ali para demonstrar, e isso também eu não posso ensinar aqui de graça, mas tem como verificar, basta falar com o seu topógrafo ou comigo e tirar essa dúvida. E tem também a questão, né, drone ou imagem de satélite, mais o principal posição global. E isso tudo pode te escudar juridicamente e facilitar muito o trabalho do advogado, até mesmo podendo daqui a pouco negociar uma baixa do valor. Até porque, muitas das vezes, advogados vão ficar muito chateados comigo, mas eu tenho que falar esse aspecto. O topógrafo, na verdade eu vou começar pela parte do advogado. O advogado, às vezes, ele vai cobrar pela causa 30%, 25%, 35% do valor do imóvel ou da causa. Já o topógrafo, às vezes, ele vai cobrar o que representa 0,5% do valor total da área, ou já da área com a benfeitoria, com a casa em cima. Então analisem, é uma questão muito simples. Se tu já começa com a topografia, tu começa correto. E isso vai te custar muito menos lá na frente, porque consegue se antever muitas dessas situações. Então assim, se tu tem a suspeita de que alguém invadiu a tua área com um muro mal posicionado, topógrafo em primeiro lugar. Em segundo, não é menos importante, anda de mãos dadas a lei. Advogados. Então é isso. E as outras fontes aí que vocês necessitam saber vão ficar na descrição do vídeo, que daí são advogados falando. Espero que isso aí tenha ajudado vocês. Forte abraço.